Boa noite, me chamo Maria Paula e realizei o trabalho prático da disciplina de Prática Pedagógica Educação Maker junto com os colegas Denise, Jennifer e João Marcos. Para o nosso mapa conceitual, nós elegemos uma imagem para o eixo central que demonstrasse como seria dentro de uma escola quando as crianças colocam a mão na massa ou como elas fazem a sua educação maker. A foto foi tirada por uma das colegas e nós escolhemos ela em comum acordo para que fosse o nosso eixo central do nosso mapa conceitual. Também no nosso mapa nós encontramos os 4 eixos propostos para a disciplina, que seria o primeiro eixo profissional, então, o local de trabalho, a área de atuação do profissional entrevistado e também o que ele considera que seria o momento de mão na massa na sua aula. Para o eixo 2, as questões nos nortearam, nos ajudaram a compreender um pouco sobre as ferramentas que esse profissional utiliza em suas aulas, ferramentas que já utilizou, e o que ele considera que seja importante neste momento de pôr a mão na massa. Para o terceiro eixo, nós analisamos, através da entrevista, quais competências e habilidades esses profissionais julgam ter e julgam ser importantes para os profissionais que estão em formação, como nós, e quais também eles consideram que sejam mais importantes para eles mesmos, que eles consideram que tenham mais. E para o quarto eixo, nós analisamos então as perspectivas de futuro desse profissional, o que ele considera, como ele considera que será o futuro, tanto na parte metodológica, na parte pedagógica e educacional. Para mim, como estudante de pedagogia, então segundo licenciatura, achei essa atividade muito importante, porque apesar de eu estar dentro das escolas, eu tenho a noção de que muitos colegas ainda não têm essa oportunidade, então eles precisam dessa parte prática de conhecer uma escola, de ver como os professores respondem determinadas questões, como funciona, até mesmo como funciona tu chegar até uma escola e pedir para realizar uma entrevista. Então, acho essa atividade muito válida, ela é uma atividade muito importante e que a gente sai com muitos aprendizados, inclusive a gente sai com maior lucidez sobre aquilo que nós estamos realmente estudando. Realizei a minha pesquisa na escola onde eu trabalho, como auxiliar de educação infantil, com uma professora, digamos, volante. Ela não tem uma turma fixa, ela fica em turmas onde as professoras titulares precisam fazer planejamento. Então, ela tem contato com todas as faixas etárias da escola. Ela é formada em pedagogia, tem especialização em orientação educacional e já atua na área há 15 anos. Ela me respondeu nas primeiras questões que entende que a mão na massa é o momento que o aluno mesmo, ele experiencia e vivencia as ações que são intencionadas por esse professor. E que ela disse que não consegue dizer um momento em que isso não aconteça em suas aulas, que praticamente isso acontece em toda a sua rotina escolar. Para o segundo eixo, então, ela respondeu que existem muitas metodologias que ela utiliza, mas que principalmente ela procura utilizar a própria criança, o próprio aluno, o seu corpo, a sua voz, também utiliza de livros, de desenhos, de canções, enfim. Ela elencou muitas metodologias que podem ser usadas em suas aulas. Sobre o terceiro eixo, ela me contou que considera muito importante a habilidade de conhecer a faixa etária, de estudar a faixa etária com que se está trabalhando. Além de se ser um professor muito criativo, que está sempre procurando novas metodologias, novas maneiras, buscando sair do tradicional. E claro que ser uma pessoa ética em ambiente tanto profissional quanto pessoal é algo muito importante. Para o quarto eixo, que acredito que tenha me surpreendido por estar em uma faculdade EAD, as perspectivas de futuro desta profissional são um pouco negativas. Ela considera que os professores, principalmente do futuro, serão professores menos capacitados por realmente estudarem EAD, por não terem o comprometimento, talvez às vezes, de se autoeducar, de ter o autodidatismo. Mas também considerou positivamente as inovações tecnológicas e que elas vêm com tudo e que vê também no futuro cada vez mais o uso da tecnologia. Me chamo Denise, sou de Canoas e fiz a minha entrevista com uma diretora de uma escola de educação infantil. Segundo a
diretora, a educação infantil, todo momento é mão na massa. E que a educação maker, ela está muito presente na escola, que os professores têm mesas interativas, tablets, materiais pedagógicos, materiais não estruturados e tudo à disposição deles para uso. Na semana que eu estive na escola, o município de Canoas estava de aniversário e eu pude presenciar a produção de um avião de papelão e um avião grande assim, e as crianças estavam todas juntas pintando com tinta guache. Dava para ver assim a alegria deles, né? Se divertindo ali com a tinta, pintando tudo. E segundo a diretora, a principal habilidade que um professor precisa ter é a empatia. É saber se colocar no lugar do outro. E o desejo dela é que no futuro a natureza seja muito mais valorizada. Olá, meus amigos. Agora eu irei explicar um pouco sobre os eixos e a minha entrevista. No primeiro eixo está relacionado ao profissional, né? O local de trabalho, de atuação, esse momento de mão na massa. O meu entrevistando, ele disse que esse momento de mão na massa é desde quando você escolhe ser professor, você inicia na docência. A docência, ela se inicia no momento em que você inicia um curso preparando-se para ser professor. Esse é o momento de mão na massa. Claro que ele irá ser aperfeiçoado com as práticas, mas necessariamente o primeiro momento, esse primeiro contato é quando você escolhe ser professor. Com relação ao segundo eixo, que é ferramentas de uso profissional docente, o meu entrevistando, ele destaca nas possibilidades das aulas dele recursos tradicionais, como quadros magnéticos ou projetor, e recursos didáticos, como livros didáticos ou paradidáticos. Em relação ao terceiro eixo, que são as competências e habilidades profissionais, ele destaca o poder e a capacidade de despertar criatividade e senso crítico no aluno. É como se eles fizessem uma junção da possibilidade de se estender ao aluno a capacidade dele pensar por si próprio e pensar criticamente. Com relação ao quarto e último eixo, as perspectivas futuras e profissionais, ele acredita que as aulas serão mais tecnológicas daqui com o tempo e os ambientes serão mais desafiadores para qualquer aluno, uma vez que você modifica o cenário no qual eles estão sendo inseridos. É claro que quando a gente fala dessa ambientação tecnológica, a gente precisa também dizer que ela não é acessível a todos. Ou seja, por mais que exista um progresso educacional, esse progresso para algumas realidades ele é um pouco lento. E com isso a gente consegue entender que esse processo, apesar dele ser extremamente importante para as relações aluno, ensino e educação, a gente consegue também ver que não é o mesmo para todo mundo. Uma vez que ele cita as possibilidades de recurso dele, como quadros magnéticos ou então projetores, se a gente parar para pensar em outras realidades, muitos professores não têm essas possibilidades, né? O nosso ensino público, ele é muito amplo. Então, a gente também precisa pensar nisso, principalmente no quesito dessa ambientação. Mas é isso, obrigado, espero que vocês tenham compreendido um tantinho ou um pouco sobre a minha entrevista. Obrigada. Olá, meu nome é Jennifer Eloise Egri, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Pedagogia. Nossa disciplina é Prática Pedagógica em Educação Maker. Então, aqui a gente tem a foto da nossa colega como eixo central, que são crianças pintando um avião de papelão. O meu primeiro eixo é sobre a entrevista. Então, a profissional que eu entrevistei foi uma professora de um centro educacional em Itajaí.
ela dá aula para a turma do jardim e quando as crianças colocam a mão na massa é em alguns momentos de atividades pedagógicas que estão no planejamento. E algumas dessas atividades que ela faz são com materiais reciclados. Ela deu exemplos e me mostrou, por exemplo, o boi de mamão, ela fez com caixa de papelão. Ela deu a caixa de papelão, as crianças enfeitaram essa caixa. Eles também produziram um porquinho, que ele é feito com balão, e ao redor desse balão é feito com papel machê, cola, e pintaram. Também fizeram a casa dos porquinhos. O segundo eixo é sobre as ferramentas que ela utiliza na aula com as crianças. Então, ela utiliza notebook, ela utiliza livros pedagógicos, livros para contação de história, ela usa papel colorido, ela utiliza balões, massinhas de modelar, lantejoula, revistas velhas, e ela diz que onde ela atua é numa escola privada, mas em outra escola privada ela utilizava outros tipos de recursos diferentes para fazer experimentos. Secadores de cabelo, aspirador de pó, grampos de roupa, entre outros. O terceiro eixo aqui. É sobre as competências e habilidades que ela acredita que são necessárias para um profissional. Então, ela acredita que tem que ser comunicativo, que tem que ser interessado e amar o que faz. Por que amar o que faz? Porque na visão dela tem que ter muita garra e lutar pelas coisas que precisa para conseguir fazer o que ela deseja quando coloca algo na cabeça. Por exemplo, eu quero fazer tal projeto. Então ela diz que luta para fazer esse tal projeto, que inclusive compra as coisas com o seu próprio dinheiro. O quarto eixo, agora sim aqui, é como será a educação no futuro, como ela acredita que será essa educação no futuro. Então ela acredita que vai ser muito tecnológica, que vai ser tudo muito informatizado e que vai ter muitas imagens, por exemplo, que o uso na sala de aula vai ter televisão e que o contato humano vai se acabando. E dentro dessa perspectiva, ela pontuou que ela vê que uma diferença de crianças que são criadas dentro da tecnologia, que elas não sabem brincar, elas não sabem dividir, que elas vivem no mundinho delas. Que é diferente das crianças que não são criadas com tanta tecnologia, que diz que sabem brincar, que sabem dividir, que brincam junto umas com as outras. Então, a minha parte é isso, eu agradeço.